Maravilhoso. Queridos, que alegria poder estar participando aqui desse momento, né? A segunda multiplicação de célula. Coube a Deus, né, a gente fazer isso nessa época agora, porque tivemos aí o período da pandemia e pós-pandemia tudo foi diferente. Eu louvo a Deus em primeiro lugar, agradeço ao pastor Marcos, ao pastor Luciano também, que lá atrás, quando nós iniciamos com a célula, foi eu e a Marisa e os filhos. Na verdade é uma célula, né? E Deus tem nos abençoado ricamente. E há menos de 3 meses, para a glória de Deus, mais ou menos 3 meses, nós multiplicamos mais uma vez lá para casa. E decidimos, eu e a Marisa, irmos lá para casa, abrir uma célula. E ficaram aqui na igreja 26 pessoas. O Leandro e a Adriana foram ali para a casa da Dona Conceição, com mais algumas pessoas. E para a glória de Deus, nós já temos lá em casa 17 pessoas. Para a glória de Deus. Deus enviou visitantes, vizinhos. E esse é o propósito da célula, ganhar vidas para Jesus. E aí, queridos, eu gostaria que você ficasse de pé, rapidamente. Nós vamos meditar aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. E tem um outro texto que foi até citado aqui na parte da manhã, Atos capítulo 6, versículo 1 a 3, que diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito de Deus e sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Pai, quero mais uma vez estar diante do Senhor, meu Deus, e te pedir, ó Pai, que o Senhor me dê sabedoria nesse momento, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar da Tua palavra. Eu entrego em Tuas mãos também a Tua igreja que está aqui nesse dia, ó Pai, aqueles que estão nos ouvindo através da rádio, através, meu Deus querido, da internet, que o Senhor possa falar em cada coração, meu Deus. Abra o nosso entendimento, para que nós venhamos entender segundo o Teu querer, para que nós venhamos fazer a Tua vontade, não a nossa, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abra os nossos corações, ó Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, fica à vontade. Queridos, quando nós deparamos com esses 2 pequenos versículos que eu li aqui da palavra de Deus, nós entendemos que para tudo isso acontecer, primeiro é Deus e o Espírito Santo agindo através de nós, e o Espírito Santo agindo através de cada servo, de cada líder, de cada pessoa que está para fazer a obra do Senhor nessa terra. E entendemos, queridos, que quando nós somos chamados por Deus, no mínimo, nós precisamos fazer parte da grande comissão, que diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura. E eu quero rapidamente nessa noite estar falando sobre líderes comprometidos, servos comprometidos, gera uma igreja saudável. Que tipo de igreja que nós temos sido nessa terra? Quando Deus olha para mim e para você, o que Ele espera de mim e de você? Às vezes a gente coloca tanto obstáculo: eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas isso são coisas nossas, queridos. Mas quando nós olhamos para esses textos que nós lemos aqui, primeiro texto, 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai falar aqui sobre um obreiro aprovado por Deus.
E aí de repente você vai pensar, mas isso aí é só para o líder. Não, queridos. Se nós queremos ser uma igreja saudável nessa terra, nós precisamos também ser servos aprovados por Deus. Não condiz com aquilo que nós fazemos, se não está de acordo com a palavra de Deus, não vai agradar o coração do Senhor. E aí essa palavra diz assim: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. E o que nós temos visto ultimamente, queridos? Glória a Deus que ainda tem os remanescentes nessa terra. Glória a Deus que ainda tem os servos fiéis nessa terra. Como nós ouvimos ali o testemunho daquele missionário que está ali na África. Um local onde o evangelho é pregado, mas tem muita dificuldade. E nós temos toda a facilidade de pregar esse evangelho. Nós temos toda a facilidade para anunciar esse evangelho. Temos essa liberdade para anunciar o evangelho do Senhor. Mas muitas vezes, queridos, nós perdemos tempo com conversa que não agrada a Deus. Muitas vezes, ao invés da gente trazer para dentro, a gente joga a pessoa para fora da igreja, com os nossos testemunhos. Muitas vezes com palavras que nós falamos que não condiz com a palavra de Deus. E isso aqui é uma responsabilidade muito grande, que nós precisamos ser um obreiro aprovado por Deus. Mas muitas vezes nós queremos fazer para agradar homens, nós queremos fazer para agradar as pessoas, aí a gente vive um cristão de aparência. E Jesus está com pressa de buscar um cristão verdadeiro, um cristão que vive a palavra do Senhor verdadeiramente nessa terra. E quando nós ouvimos isso, queridos, isso nos dá encorajamento, isso nos impulsiona a liderar as nossas células, a saber que todos que deram testemunhos aqui falaram dos objetivos, mas também falaram das dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. E viver como cristão. Hoje eu estava conversando com os jovens, e um dos jovens falando sobre isso, ele falou assim: pastor, eu estava ouvindo um pastor um dia desse falando que é muito difícil a gente ser um cristão verdadeiro nessa terra. Mas se a gente obedecer a palavra, se a gente viver de acordo com a palavra, queridos, não tem dificuldade. Mas o problema, a dificuldade, muitas vezes sou eu. Eu lembro que eu vi uma dinâmica uma vez, que a pessoa passou com uma caixinha, Rafael, e dentro dessa caixinha, aí ele comentando sobre a dinâmica, e ele falou assim: o maior problema da sua vida está dentro dessa caixinha. Eu falei assim: o que será? E aí dentro da caixinha tinha um espelho. Aí quando eu olhei, a dificuldade sou eu. Muitas vezes, queridos, nós atribuímos aos outros. Muitas vezes nós colocamos culpa no outro, mas não conseguimos, assim como Davi, colocar a mão no peito e falar assim: eu estou fora daquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu falei coisa que não agrada ao Senhor. Eu estou vivendo algo que não está de acordo com a tua palavra. Por isso que ele disse aqui: relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada. E aí, queridos, a gente precisa fazer uma reflexão. Já estamos caminhando aí para o final de 2023. Eu falo para mim mesmo: o que eu fiz até outubro de 2023? Quantas pessoas eu já trouxe para Jesus? Quantas pessoas eu já anunciei esse evangelho? Mas também, queridos, quando eu olho para mim, quantas coisas eu já falei inutilmente? Quantas coisas eu já falei que não serviu para nada? Eu preciso colocar isso na balança. E aí ele diz assim: a não ser para prejudicar os ouvintes. Mas nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Eu e você, nós estamos aqui para ser esses líderes comprometidos e ser esses servos comprometidos para gerar uma igreja saudável. E de repente você fala assim: pastor, mas como funciona isso? Olha o versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que eu tenho visto na palavra? Como eu tenho vivido essa palavra a cada dia? Porque pregar, queridos, às vezes a gente prega sobre o amor, a gente prega sobre o perdão, mas será que nós amamos na prática? Será que nós perdoamos na prática? Isso é ter uma vida cristã de verdade. Isso é ser um líder. Isso é ser um líder e um servo comprometido com a palavra de Deus.
E aí, no outro texto que nós lemos, que fala daqueles homens, eu acho muito interessante, eu não vou entrar muito em detalhe, que o tempo é muito curto, mas ali eles estavam, os apóstolos, 12 apóstolos, eles pregavam a palavra, eles cuidavam de levar a palavra, que era algo beneficente da igreja primitiva naquela época. E aí eles fazem uma reunião para escolher 7 homens, para servir as mesas. E de repente eu e você, a gente olha e fala assim, mas para servir a mesa, pode ser qualquer um. Mas aí, o que ele fala lá? Quais são as características desses homens? Eu achei muito lindo esse texto. Olha só que interessante. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para o encarregarmos desse serviço. Aparentemente, era um serviço muito simples. Mas o que nós aprendemos com isso também, queridos? Como o Iago deu o testemunho dele, quando ele entrou por aquelas portas, ele falou assim, eu quero ser um servo para servir. O pastor Abe, né, ele tem uma frase que ele diz assim, servo que serve, serve. Servo que não serve, não serve. Repetitivo, mas é uma grande verdade. Qual que é o serviço que eu tenho prestado a Deus? E aqui eu vejo o cuidado daqueles apóstolos, em escolher homens para cuidar das mesas, para servir as mesas, mas homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, homens com sabedoria de Deus. E o que nós aprendemos com isso, queridos? Que para liderar uma célula, para você liderar um GE, para você fazer um discipulado, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter essas características. E aí, comprometidos são pessoas íntegras, são pessoas éticas e são pessoas confiáveis. Mas quantas vezes, queridos, nós não confiamos nas pessoas, nós não damos liberdade para as pessoas, assim como o irmão Domingos comentou aqui, que ele envolve todas as pessoas na célula. A gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai trabalhando junto, a gente vai caminhando junto. Eu acho lindo que Jesus, quando ele esteve no seu ministério, indo ele ensinava, indo ele pregava, indo ele curava, e a gente precisa aprender com o Senhor. E aí, queridos, esses líderes e servos comprometidos para gerar uma igreja saudável, ele precisa ter algumas características. A primeira delas é o amor. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Um líder comprometido, um servo comprometido, ele precisa ter esse amor de Deus no coração. Tem muitos ministérios, muitas lideranças por aí que está faltando esse amor. Mas é um amor de verdade, queridos. É aquele amor para andar juntos. A Bíblia diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas nos momentos de dificuldade, muitas vezes a gente vira as costas. Que amor é esse que nós estamos vivendo? Que amor é esse que nós estamos tendo com as pessoas? E aí, queridos, quando nós entendemos isso, e aí de repente a gente fala assim, mas como eu vou aprender deste amor? Eu faço uma pergunta para você. Quem que te chamou? Foi o homem ou foi Deus? Porque se foi Deus que te chamou, Ele vai te capacitar e Ele vai colocar esse amor no seu coração. Isso é algo que às vezes a gente vive, queridos. Vocês já viram pessoas por aí que dizem assim, cada um por si, Deus por todos. Mas na palavra de Deus é diferente, nós precisamos amar a todos. Porque Deus nos amou com um amor sobrenatural, um amor incondicional, entregando o seu único filho naquela cruz, sem pecado nenhum, para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Só isso aí já era para a gente aprender a amar as pessoas totalmente como Jesus nos amou, como Deus nos amou. Quem te confiou o cargo no qual você está inserido? Ah, pastor, mas eu não faço nada na igreja ainda. Eu já falei lá atrás, no mínimo, você faz parte dessa grande comissão, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde você estiver, você é um agente de Deus. Onde você estiver, você é boca de Deus. Então pregue esse amor, vive esse amor na prática. Ah, pastor, mas as pessoas não valorizam a gente. Não espera nada das pessoas, espera de Deus.
O Alexandre falou aqui no sábado. A nossa recompensa, queridos, ela está reservada na glória com o Senhor. É uma recompensa linda para mim e para você. Quem sabe você tem pagado um alto preço. Quem sabe você tem feito coisas, às vezes até na pressão. Mas eu quero te dizer que vale a pena você se esforçar. Vale a pena você amar as pessoas. Porque no final, a paga que nós receberemos será muito grande, queridos. E aí, no meio de tudo isso aí, muitos começam bem, mas se perdem no meio da caminhada, principalmente quando surgem os desafios, as dificuldades. A vontade é de parar, a vontade é de largar tudo. Mas foi Deus que falou, porque se foi Ele que te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te encorajar. Dificuldade todos nós enfrentamos, desafios todos nós temos, mas a gente precisa seguir em frente. Aquele que segura no cabo do arado não olha para trás nem para o lado, ele olha para frente. Muitas vezes os problemas, as dificuldades nos param, mas nós temos que entender que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos abençoar. E aí também no meio do caminho perdemos o amor e acabamos perdendo o foco e acabamos desanimando. Mas eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero dizer que você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser um líder, um servo comprometido com a palavra do Senhor. A segunda característica que nós podemos aprender de um líder comprometido, um servo comprometido, é compromisso e responsabilidade. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos ter responsabilidades com as pessoas que Deus nos concedeu. Ah, pastor, mas minha célula só tem 6 pessoas. Já tem 6 pessoas. São vidas preciosas. Ah, eu tenho um GE que só tem 4 pessoas. Já são 4 pessoas. Eu tenho uma célula que tem 40 pessoas. Já está passando a hora de multiplicar essa célula. Então nós precisamos entender isso. Um líder compromissado, um líder de responsabilidade. Ele é um líder que conhece a palavra de Deus e ele continua fazendo a obra de Deus nessa terra. Mateus 25:15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Vocês conhecem a história dos talentos. Não posso entrar em detalhe por causa do tempo. Aquele que recebeu 5, trabalhou os 5 talentos, multiplicou para 10. O que recebeu 2, multiplicou para 4. O que recebeu 1, enterrou aquele talento, achando que estava fazendo uma vantagem. E aí o que o Senhor faz? Toma aquele 1 talento dele e passa para o outro. Queridos, nós precisamos desenvolver isso. O bom líder sabe que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O líder comprometido, um líder de responsabilidade, ele arrasta multidões. O pastor Aldeir tem uma frase muito interessante. Ele diz que pessoas seguem pessoas. Então quer ser um líder responsável, quer ser um líder compromissado com a palavra de Deus, com certeza pessoas vão te seguir. Pessoas vão ver o brilho de Jesus em você. Porque é interessante, queridos, quando é para coisa errada, aí a coisa anda. Mas normalmente quando é para fazer a coisa certa, a gente tem muita dificuldade, Rafael. Mas a gente precisa entender isso. Se eu quero ter responsabilidade, se eu quero ter compromisso com a palavra do Senhor, eu preciso empenhar nisso, eu preciso me esforçar. E aí, queridos, quando o líder tem compromisso, acaba influenciando os seus liderados a serem mais interessados. Passamos aqui um período muito difícil, mas eu creio, queridos, que Deus está levantando uma igreja, renovando essa igreja, colocando um mover novo, colocando algo novo no coração de cada pessoa, e nós precisamos incentivar essas pessoas, incentivar esses liderados a caminharem, e mostrar para eles que as dificuldades podem vir, os desafios podem vir, mas o que tem para nós, o que está reservado para mim e para você, é muito maior do que a gente imagina, e vai depender de mim, queridos. Vai depender de cada um de nós. Mas assim como eu falei, das coisas erradas que a gente atribui a culpa ao outro. Muitas vezes também para fazer a obra do Senhor, para ter compromisso e responsabilidade, a gente espera do outro. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser comprometido com aquilo que eu prometi ao Senhor. Porque Ele é fiel, queridos. Deus é fiel. Então eu preciso ser fiel a Ele também. E uma coisa que às vezes atrapalha muito, chama-se pontualidade.
Quantas vezes nós marcamos compromisso e atrasamos? Às vezes nem vamos. Um líder compromissado, um líder de responsabilidade, ele marca e cumpre. Nós precisamos ser pontuais com as pessoas. Isso gera confiança, isso gera responsabilidade, isso gera algo novo dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus, queridos. Então, primeiro, nós precisamos amar. Segundo, ter compromisso e responsabilidade. Terceira característica de um líder, precisa ter flexibilidade. É algo que às vezes nós não temos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Aqui Paulo dizendo: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Flexibilidade, queridos, é algo que nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Todo líder deve entender que cada grupo é um grupo e cada lugar é um lugar. Pessoas são diferentes, pessoas pensam diferentes, mas em se tratando da palavra de Deus, nós precisamos alinhar. Nós precisamos ser flexíveis. Olha aí o evangelismo. Glória a Deus, Josiel, que hoje tem até escola para ensinar a evangelizar. Mas olha como que era o evangelismo há 50, 60 anos atrás. Ou você confessa Jesus, ou você vai para o inferno. Ou você tira isso da parede, ou você vai morrer e vai para o inferno. É isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a amar, mas também nos ensina a ter compromisso e responsabilidade. E Ele nos ensina a ter flexibilidade. E um líder flexível é um líder que caminha junto com os liderados. E aí vocês já ouviram algum líder ter uma frase assim: ó, a partir de hoje, tudo vai ser diferente aqui nessa célula. Vai ser do meu jeito. E quem não quiser se encaixar, favor retirar-se. Será que é assim que nós precisamos agir como líderes? Se tem líder dessa forma, que ele está no lugar errado. Nós precisamos ser flexíveis. Jamais faça isso. Se quiser impor suas qualidades, suas ideias, faça de uma maneira saudável e inteligente. Esteja sempre pronto para ouvir ideias, pois sempre podemos aprender com as pessoas ao nosso redor. Eu ouvi uma história, queridos, de uma fábrica de pasta de dente. E essa fábrica de pasta de dente, ela entrou em decadência. A fábrica estava falindo. E aí eles fizeram uma reunião ali com os diretores da empresa, com os gerentes. E aí eles falaram assim: nós vamos ter que fechar a empresa, ou então nós vamos ter que mandar metade dos funcionários embora. Um funcionário simples, que embalava as pastas de dentes, ele passa por ali no momento e ouve aquele comentário, e ele fala assim para o chefe dele: por que nós não aumentamos a saída da pasta de dente? Aquele buraquinho que sai a pasta de dente, sai pouquinho, aumenta ali, que aí o pessoal vai gastar mais e vai consumir mais, nós precisamos produzir mais. Fizeram isso, a empresa reativou. Ou seja, um funcionário simples deu uma ideia simples e a empresa foi reativada. Trazendo isso para nossas células, para os nossos pequenos grupos. Quem sabe alguém tem uma ideia brilhante ali e nós não compramos essa ideia. Porque, queridos, isso falta flexibilidade. A pessoa flexível, o líder flexível, ele ouve as pessoas ao seu redor. Pode ser que a pessoa esteja falando, não está de acordo com aquilo que você está pensando. Você pode dar a palavra final, você é o líder. Mas nós precisamos ter essa flexibilidade. Ser flexível é você ouvir seus liderados. Com certeza assim vocês crescerão juntos e se alegrarão com os resultados. E outra coisa que não pode faltar, outra característica de um líder comprometido para gerar uma igreja saudável, é humildade. Nós precisamos ter humildade, queridos. Quantas pessoas que pegam um título aí e quer passar por cima dos outros. Isso acontece muito lá fora, nos comércios, mas na casa do Senhor não pode ser assim, porque Jesus, Ele veio para servir. Ele foi o maior exemplo de servo para mim e para você. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Seja humilde, queridos. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor.
1 Pedro 5 vai dizer: humilhe-se debaixo das poderosas mãos de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Podemos aprender com o Mestre Jesus a sermos humildes. Lembra quando Ele lava os pés dos discípulos? Uma certa feita, eu não sei se o pastor Reinaldo, alguns irmãos mais antigos que lembram disso. A gente preparando aqui para o encontro com Deus, o pastor Marcos, a pastora Luciene, prepararam lá uma bacia, umas toalhas e lavou os nossos pés. Quase que precisou limpar os olhos também, que eu nunca vi tanta choradeira naquele dia. Será que nós lavamos os pés dos nossos liderados? Será que nós lavamos os pés dos nossos discípulos? Glória a Deus que vocês fizeram isso aqui outro dia. Parece que a Cris simbolizou aqui com uma flanelinha, alguma coisa desse sentido. Nós precisamos lavar os pés dos nossos discípulos, dos nossos liderados. Isso não é humilhar, queridos, isso é abençoar. Isso é entender que nós estamos fazendo a obra do Senhor e estamos comprometidos com a palavra do Senhor. Ser humilde não é ser menos do que ninguém, mas sim saber que não somos mais do que ninguém. Ai de mim se não fosse o Senhor na minha vida. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo na minha vida. O que eu seria, queridos? Eu sempre falo sobre isso quando eu tenho oportunidade. Quem eu era antes, quem eu sou hoje na presença do Senhor e quem que eu posso ser amanhã na presença do Senhor. Tem espaço para melhorar. Tem espaço para mudar muita coisa na minha vida e na sua vida. Mas para isso nós temos que nos humilhar diante do Senhor. E acreditar que Ele é poderoso para nos abençoar. As pessoas não gostam de líderes arrogantes e prepotentes. Aliás, a soberba antecede a ruína. Provérbios 16, 18 fala sobre isso. Pessoas arrogantes, queridos, as pessoas vão se afastando. Pessoas prepotentes, que acham que sabe tudo, as pessoas afastam. Mas Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Mas às vezes a gente fala demais e não para ouvir. A gente precisa ter paciência com as pessoas. Alguém falou sobre isso aqui hoje, que as pessoas estão perdendo a paciência. Mas eu quero te dizer, queridos, que Jesus está voltando para levar uma igreja comprometida com Ele, comprometida com a sua palavra. Então nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos entender que quando nós humilhamos debaixo do Senhor, debaixo das poderosas mãos do Senhor, nós somos exaltados por Ele. Então, para um ministério bem-sucedido, a humildade, ela é essencial. E finalizando, queridos, uma característica que um líder e um servo comprometido não pode deixar de ter é a espiritualidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Sabe aquelas coisas que você faz assim, eu vou fazer, não consulta a Deus, não consulta o Espírito Santo, pode até dar certo por um tempo, mas depois vai dar ruim, como o ditado por aí. Mas quando nós ouvimos a Deus, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, vai dar certo, queridos. E Deus fez a mim, fez a você para dar certo. Nós somos pessoas que precisamos ficar ligados no Senhor. Ser espiritual não é opção, é mais do que um dever, é indispensável na vida de um cristão. Nós precisamos ser espirituais. O que é ser espiritual? Sensível às coisas de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo e compreender a boa e perfeita vontade do Senhor. Mais uma vez está repetindo esse versículo aqui, né, pastor? Pela 15ª ou 16ª vez, só esse ano. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender que aquele que tem uma vida ligada em Deus, aquele que está com o Espírito ligado em Deus, ele é um servo, ele é um líder comprometido com a palavra do Senhor. Você faz períodos de orações com o seu grupo? Ah, pastor, mas não precisa disso não. Quer ter uma vida espiritual, quer ter uma célula abençoada, um grupo pequeno abençoado, um GE abençoado? Ore com o seu grupo. Tira tempo de oração, tempo de jejum com o seu grupo, que isso vai valer a pena. João 4:24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, eu deixo essa palavra nesse dia, dizendo para vocês a alegria que está no meu coração. E eu sei que não é diferente no coração dos pastores que estão aqui hoje também, dos líderes que estão aqui.
A igreja tem crescido, a igreja tem chegado pessoas novas. Eu quero te incentivar a procurar uma célula, procurar alguém para você fazer parte desse grupo. Mas eu deixo essa palavra, queridos. Se nós queremos ser esses líderes comprometidos, servos comprometidos, que nós aprendemos a amar, que nós tenhamos compromisso e responsabilidade, que nós sejamos flexíveis e também que sejamos humildes e que tenhamos um espírito ligado em Deus. E concluindo, queridos, será que temos essas qualidades? Eu preciso fazer essa pergunta para mim todos os dias. Será que eu tenho sido humilde? Será que eu tenho amado de verdade? Será que eu tenho tido compromisso? Eu tenho tido responsabilidade com as pessoas que Deus colocou para me cuidar? Das células que Deus colocou para me cuidar? Eu preciso fazer essa pergunta para mim todos os dias. Será que verdadeiramente eu estou ligado em Deus? Porque a Bíblia diz, o espírito está pronto. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos atentar para isso, queridos. Se está faltando, ore e peça a Deus que Ele te capacita, Ele te dá tudo isso. Busque em Deus. Deus está sempre pronto para nos ajudar. Ele quer nos abençoar, queridos. Então que nós sejamos essa igreja saudável. Eu sempre falo que não somos a melhor igreja, mas nós precisamos ser os melhores cristãos dessa terra. Nós precisamos dar bons testemunhos. Que as pessoas olhem para mim e para você e falem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus comprometido com a sua palavra. Nós precisamos atentar para isso, queridos. É muito lindo quando a gente ouve as pessoas falando assim, ó, aquela pessoa está na sua igreja, nossa, Deus tem feito uma transformação tremenda na vida daquela pessoa. Só Deus faz isso. Eu não mudo ninguém, pastor nenhum muda ninguém, líder nenhum muda ninguém. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós somos comprometidos com a palavra, nós buscamos em Deus, Ele nos capacita para que essa pessoa venha para a casa do Senhor e o Espírito Santo faça com que ela seja convencida daquilo que ela está fazendo de errado. Então eu deixo essa mensagem e que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração e crendo, queridos, que isso é só o começo daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, através da minha vida e através da sua vida. Fica atento, fica ligado naquilo que Deus tem colocado para você. E eu creio que Ele vai trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de